Bom dia, pessoal. Bom dia também para você que está em casa aí nos assistindo, da trilha de RH Ágil, você que está na Stadium. Eu sou o João Paulo, todo mundo me chama de JP, então podem chamar de JP também. Eu faço parte da coordenação da trilha RH Ágil. A gente já fez workshop aqui em Floripa em 2019 também. E aí agora a trilha chega a todo vapor, com uma programação super bacana aí de temas que são importantes para as pessoas de RH. Bom, essas aqui são as minhas redes sociais, então fiquem à vontade para adicionar, para seguir. Principalmente no Instagram tem bastante conteúdo voltados a RH, pessoas, lideranças. E eu sou uma pessoa de RH, né? Apesar de trabalhar bastante com esse tema RH ágil, eu sou uma pessoa que construiu a carreira em RH, eu passei pelo Bradesco e pelo Magazine Luiza, sempre com treinamento e desenvolvimento. E quando eu estava lá no Magalu, e o Magalu estava passando pela transformação digital, eu ouvi falar pela primeira vez sobre Agile, sobre agilidade, né? Eu fui fazer uma imersão de Learning 3.0, que é o aprendizado 3.0, que nasceu desse mundo ágil, né? Desse mundo de tecnologia. E eu lembro que quando eu estava lá, eu ouvi as pessoas falarem de daily, de Kanban, de Scrum. Eu não sabia se aquilo era de comer, beber ou passar no cabelo. Do que as pessoas estavam falando? Eu falei, aonde eu estava que eu não percebi que esse movimento estava acontecendo, né? E quando eu olhei para o Manifesto Ágil a primeira vez, que traz um valor indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, eu pensei assim, poxa, isso tem tudo a ver com RH, a gente está falando das pessoas e das suas relações. E aí eu criei um workshop que se chamava Agile para RH, né? Que foi evoluindo, eu fui trabalhando em alguns projetos aí de transformação de áreas de RH, no Sicredi, na Tigre, na Klabin, algumas empresas aí buscando fazer RH de um jeito diferente. E então, o ano passado nasceu o meu livro, que se chama Repensando o RH, Ágil, Diverso e Exponencial. Então, no livro eu trago um pouquinho desse olhar, né, de como é que a agilidade pode nos ajudar enquanto profissionais de pessoas a evoluir, a se conectar mais com as pessoas, né, e trago cases aí de utilização desse agile em recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, performance, várias empresas brasileiras que estão usando esse mindset dentro do RH. E aí, para quem está aqui em Floripa, eu estou com o livro, e depois na sala vocês podem ter acesso também, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre essas mudanças todas que nós estamos vivenciando nas organizações, né? Seja uma organização de tecnologia, seja uma organização do agronegócio, de indústrias, a gente está vivendo um momento onde as coisas estão mudando muito por conta do contexto, né? É o famoso mundo VUCA, mundo BANI, mundo MUVUCA. E eu digo que se a gente quer apoiar a transformação organizacional, que pode ser uma transformação de cultura, pode ser uma transformação digital, pode ser uma transformação ágil, a gente precisa fazer aquilo que a gente ouve quando a gente está entrando para fazer uma viagem de avião, que é, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro que está ao seu lado. O que isso significa? Que eu, enquanto pessoa de RH, preciso também me transformar para ajudar os outros a se transformar. Se as pessoas estão pedindo que os nossos produtos, os nossos processos, os nossos serviços sejam entregues de um jeito diferente, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos colaboradores falam assim, poxa, meu RH só atrapalha. A gente ouve muito isso das lideranças, né? A gente quer fazer alguma coisa, o RH fala que não, porque não está na norma, porque não está na política, porque não está no processo. Eu ouço muito isso, né? A gente precisa olhar para as nossas coisas, olhar para uma forma diferente de fazer para entregar mais valor para as pessoas. Eu digo que a gente precisa ser um RH que constrói para as pessoas e com as pessoas. Isso é fundamental, isso é super importante, né? Então é este famoso mundo VUCA, mundo BANI que nós estamos vivendo, onde a gente precisa se adaptar cada vez mais. A gente faz planejamentos, né? O RH faz muitos planejamentos anuais, por exemplo, e daqui 2 meses a gente precisa mudar, porque o negócio mudou,
porque o contexto mudou, porque as pessoas mudaram. Então, a gente precisa entrar nessa onda da adaptação, né? Então, esse mundo pede de nós cada vez mais colaboração e adaptação. A gente precisa ser um RH que se conecta às pessoas e que consegue colaborar. Chama as pessoas para co-criar com a gente. Ao invés de querer ser uma área que, eu sou o RH, eu sei o que é melhor para as pessoas. Esse RH já tem que sair de cena, né? Um RH que pede ajuda, que vai criar um processo, chama as pessoas para serem ouvidas, entende as necessidades das pessoas e constrói junto. Por isso que as metodologias ágeis são tão aderentes ao RH, né? Então, por exemplo, o Lean Inception, que foi criado pelo Super Paulo Caroli, que sempre está com a gente aqui no TDC. Lean Inception é uma metodologia que dá para usar, dá para criar produtos de treinamento. Nós usamos para criar as novas competências organizacionais do Sicredi. Por quê? Porque ela traz as pessoas para essa construção, traz as pessoas para experimentar, para validar aquilo que nós estamos construindo. Então, esse é o grande valor da agilidade para a área de pessoas, né? Nós estamos vivendo essa transição de mundo, então saindo do mundo que a gente só falava sobre lucro para falar sobre propósito, do mundo onde a liderança tinha aquele papel de chefe, de comando e controle. Eu mando e você obedece, para uma liderança muito mais distribuída. Eu digo que o nosso colaborador, mesmo o mais operacional possível, que é aquele do filme do Chaplin, que fica o dia todo apertando parafuso, ele não quer só apertar parafuso. Ele quer ser ouvido. Ele quer falar sobre as suas percepções. Ele quer ser incluído na tomada de decisão. Então, o líder tem que mudar o seu mindset para ser um facilitador do dia a dia. Uma pessoa que dá direcionamento, fala, olha, nós precisamos fazer isso, nós estamos indo para tal lugar. Mas o como a gente pode decidir juntos. Porque todo mundo já teve experiências, todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem conhecimento. Então a gente pode potencializar isso ouvindo as pessoas. Saímos do mundo de muitas regras para mais liberdade e confiança, daqueles planejamentos pesadíssimos para experimentação. E quando a gente fala de experimentar, de inovar, nós falamos que a gente precisa tolerar erros, que é uma coisa bem difícil para RH, né? Você pode errar no RH? O RH não erra. O RH não erra. Né? O RH erra, mas fala que não erra. Então, e eu lembro muito que quando eu trabalhava com a Luiz Helena no Magalu, ela falava uma coisa muito legal para nós, que é assim, não é que você não possa errar, você não pode errar 2 vezes a mesma coisa, que significa que você não aprendeu com os seus erros. E a Luiz Helena falava, eu gosto de dar espaço para cometer erros novos, porque significa que eu estou aprendendo. Então, a gente sai desse mundo onde, se a gente erra, se o nosso colaborador erra, ele é punido, ele leva uma advertência, ele é desligado, vamos falar sobre os erros? Vamos aprender com eles? E existem ferramentas como o mural do erro e do aprendizado para fazer isso, né? Os times ágeis usam muito isso. Vamos falar sobre os erros. Eu falo sobre os erros que eu cometi fazendo algum trabalho, algum projeto, para que a Alê não erre o mesmo erro que eu errei, né? Porque senão daqui a pouco tá todo mundo, mas ninguém fala, então o outro erra a mesma coisa, né? Criar uma cultura de aprendizagem com os erros. E saindo do mundo de sigilo para um mundo mais transparente, para um mundo mais open, né? A gente falar mais sobre remuneração, sobre esses temas que são sensíveis aí ao RH. Então eu digo que as tomadas de decisão, elas vão ter que ser cada vez mais rápidas e nem sempre a gente vai ter todos os fatos e dados para tomar decisão. A gente vai ter que fazer o quê? Correr riscos. Obviamente que riscos calculados, né? Não são riscos que vão manchar a nossa imagem, que vão comprometer o negócio, mas riscos que a gente simplesmente pode correr, pode experimentar e tá tudo bem, aprende com eles. Um movimento importante é que neste mundo VUCA Bunny, as pessoas vão estar cada vez mais ansiosas, então a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre burnout, com esses afastamentos, e a gente precisa cuidar de um ponto muito importante, que é a sustentabilidade emocional das nossas pessoas. As pessoas precisam estar bem, né? E nesse mundo pós-pandêmico, as pessoas estão ansiosas, estão adoecendo porque é muito trabalho,
né? Então, todos esses movimentos precisam ser cuidados com uma única certeza, que tudo está em constante movimento e mudanças. Tem uma certeza que a gente tem, é que as coisas vão mudar, né? Então, é importante olhar para isso. A gente precisa ser cada vez mais adaptável e cada vez mais ágil. Para aquelas pessoas que não conhecem o ágil, né? O ágil é um movimento que nasceu em tecnologia, e um grande marco da agilidade é o manifesto ágil através dos seus 4 valores e 12 princípios. Então, foi o que eu falei, né? Que quando eu conheci, eu li indivíduos e interação mais que processos e ferramentas, entregar valor para o nosso cliente mais que documentação, colaborar com ele mais que negociar contratos e responder às mudanças mais que seguir um plano. E não quer dizer que na agilidade nós não temos processos e ferramentas, nós não temos documentação, contratos ou planejamento. Mas a gente coloca mais luz e mais energia nas pessoas e nas suas relações, entregar valor, colaborar e responder às mudanças. E aí, eu gosto muito dos princípios também, não vou ler todos aqui, mas destaquei algumas palavras aí para vocês, né? Satisfazer o cliente, aceitar as mudanças, entregar algo funcionando com frequência, ou seja, fazer entregas que o cliente veja e perceba valor, trabalhar em equipe, indivíduos motivados, feedback constante, né? Conversas difíceis, conversas genuínas, conversas cara a cara, entregar algo que agregue valor quer dizer que eu estou progredindo, um bom clima organizacional, ou seja, um ambiente sustentável, contínua excelência técnica, simplicidade, times auto-organizáveis. Só voltar na simplicidade rapidinho, que é uma coisa bem difícil também para quem é RH, tá? Fazer as coisas simples. A gente adora fazer as coisas grandiosas, rebuscadas, e muitas vezes viram grandes elefantes brancos que ninguém usa. Mas a gente não consegue fazer simples, porque para muitas pessoas o simples é mal feito. E o simples não é mal feito, ele não é de qualquer jeito, ele é simples. A gente pode fazer soluções simples para facilitar a vida das pessoas, mas a gente quer sempre fazer grande, entregar grandes programas. Para quê? Se a gente pode ser mais simples, tá? E o último é, intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo. Então, se ajustam e otimizam o seu comportamento de acordo. Eu gosto muito desse aqui, porque ele traz um aprendizado bem importante para nós. Ele fala que de tempos em tempos, e aí você também que está nos assistindo em casa, independente se é de RH ou não, a gente precisa olhar para a forma como a gente faz os nossos processos. Você já parou para pensar como é que você faz seu processo de seleção? Como é que você faz seu processo de desenvolvimento, de performance, e o seu processo de trabalho? O manifesto nos diz que a gente precisa parar e fazer esse desenho, fazer essa análise. E ao fazer essa análise, se a gente está falando de colaboração, traga as pessoas que estão envolvidas no seu processo para esse redesenho e para esse olhar de melhoria contínua. Vamos mapear nosso processo, e eu tenho certeza que quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar possibilidades de melhoria. Muito desperdício de tempo, muito retrabalho, pessoas fazendo a mesma coisa e não se falam. Eu tenho um cliente que nós fomos fazer um mapeamento do processo de seleção, desde o momento que o candidato recebe uma ligação, oi, sou da empresa tal, queria entender seu momento de carreira, até o momento que ele começa a trabalhar, até que ele chega para o onboard. E nós fomos ouvir pessoas que tinham acabado de entrar na empresa, líderes, né, para entender o que eles achavam desse processo, como é que tinha sido a experiência nesse processo. E aí um menino, eu digo que ele é corajoso, né, ele tinha acabado de entrar na empresa, ele pegou e falou assim para nós, sabe quantas interações eu recebi? E aí entenda por interações, e-mail, WhatsApp, telefonema, sinal de fumaça, pombo-correio, né? Desde que alguém me ligou até que eu comecei a trabalhar, 14 interações. O menino de recrutamento e seleção pediu meus documentos. A pessoa de departamento pessoal pediu meus documentos. O médico do trabalho pediu meus documentos. E o gerente para abrir a conta no banco pediu meus documentos.
Eu mandei meus documentos 4 vezes. Ele falou, vocês não se falam? Não existe um repositório aonde eu posso colocar lá e todo mundo pega? Não. Por quê? Porque está cada um trabalhando dentro da sua caixinha, aquele RH que trabalha em silos. Recrutamento e seleção, DP, saúde e segurança. As pessoas não se falam. A gente podia ter um processo mais enxuto, um processo com uma melhor experiência para as pessoas. Mas a gente não faz isso. E se eu chego lá e pergunto para a pessoa de seleção, por que você faz assim? Ah, eu faço assim porque o Aleu Errara me ensinou a fazer assim quando eu cheguei. Então eu continuo fazendo assim. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E as pessoas passando por uma péssima experiência. Então, esse aprendizado do manifesto é um aprendizado muito potente para nós. Para olhar como é que você está fazendo as coisas, não faz no automático. Porque o que a gente faz muito nas organizações é, a gente chega todos os dias e frita pastel, frita pastel, frita pastel, frita pastel, frita pastel, frita pastel. É o dia todo fazendo isso. E não para pensar se existe uma melhor forma de fazer. Porque você está ali na espiral da loucura, né? Então, olha para isso. Pensa nisso, né? Como é que eu posso ser mais efetivo? Como é que eu posso ser mais eficaz? Tenha esse olhar de melhoria contínua para o seu processo, é um grande aprendizado para o manifesto. E não olha só você, porque você está viciado no processo. Convida as pessoas. Então, o DP, o líder, SESMIT. Traga essas pessoas para olhar, traz colaborador para contar. Isso é super importante, tá bom? Então, ele nos traz bons aprendizados. E por que a gente está falando tanto de ágil no RH hoje, né? E nesse mundo que nós estamos vivendo aí, VUCA Bunny? Porque no mundo volátil, que pede de nós adaptação, no ágil nós falamos de responder às mudanças. No mundo incerto, que me pede flexibilidade, no ágil nós falamos de colaborar com o cliente. No mundo complexo, que me pede atitude, no ágil nós falamos das pessoas e das suas relações. E no mundo ambíguo, que me pede para ser cada vez mais funcional, no ágil nós falamos de simplicidade. Então eu falei para vocês que o mundo mudou, as organizações estão mudando, né? Nós estamos vivendo aquela transição. E o RH? O RH ficou parado nesse contexto? Claro que não. O RH também evoluiu, né? A gente saiu de um RH 1.0, que é aquele RH completamente burocrático, né? Onde só fazia processos de admissão, demissão, processo de folha, para um RH depois que nós chamamos 2.0, que é o RH gestor de talentos. Quem é mais, não vou falar velho, quem é mais maduro de profissão, como eu, viveu aquele momento que o RH fazia... Quem aqui nunca contratou uma palestra motivacional? Né? A gente precisa motivar as nossas pessoas. Quem aí nunca participou de uma palestra motivacional? Foi nessa época aqui que o RH percebeu que precisava cuidar das pessoas, fazer essa gestão de talentos, desenvolver as pessoas. E aí nós evoluímos para um RH 3.0, que é o RH onde muitas empresas estão hoje, onde existem os BPs de RH, onde está começando a se falar de dados, de people analytics, né? O RH é uma área muito rica em dados e usa poucos dados. Mas a gente tem uma oportunidade super importante de evoluir, para, de novo, se conectar mais às pessoas e ao negócio. Ser uma área de RH que faz essa junção da tecnologia, do digital, das novas ferramentas, dos novos métodos, com as pessoas, para as pessoas. Então, é esse o RH que nós chamamos de RH digital, RH ágil. Vamos olhar o que nós estamos passando hoje enquanto pessoas de RH. A gente está vivendo um momento onde existem novos formatos de trabalho e muitos desafios. Passamos por um momento forte de escassez de talentos, né? Quem é de TI aqui sabe o quanto estava difícil para algumas pessoas, algumas vagas ainda estão, né, difíceis de conseguir profissionais de tecnologia, a demissão em massa. Então, muitas pessoas, eu vou pedir demissão. Você vai para onde? Não vou para lugar nenhum, aqui eu não quero ficar mais. Ouvimos muito isso, né?
Como é que vai ficar os formatos de trabalho? Presencial, remoto, híbrido? Escolhas foram feitas há um tempo atrás, a gente tem visto empresas mudando agora, já vai ficar híbrido. Muita gente voltando para o presencial, outras que estavam híbridas vão ficar 100% remotas, né? Então, falei da sustentabilidade emocional, o novo mindset da liderança, novas estruturas de trabalho, projetos, implementações, programas, e ainda falam assim para quem é de RH. Tenha mais conexão com o negócio, você precisa ouvir mais os colaboradores e os líderes, seja proativo, traga novas soluções, novos conhecimentos. E aí, está entregando resultado? O RH só é custo? Que resultados o RH traz? Tem equilíbrio emocional, porque você precisa estar bem para atender as pessoas. Olha como é que a gente se sente sobrecarregado. Então, essa é hoje a realidade também de muitas pessoas de RH, com muitas atividades, muitas áreas enxutas, né? Nós estávamos falando disso ontem na trilha de Agile e Agile Coaching. Os layoffs, há um tempo atrás, você não via pessoas de RH. Hoje, nos layoffs, você vê muitas pessoas de RH. As áreas também estão sendo enxugadas, como todas as outras desses momentos de questões econômicas, né, políticas. Então, é uma questão que nós estamos vivenciando muito hoje. Então, eu digo que a gente precisa, né, encontrar novas formas de navegar neste mundo VUCA, neste mundo BANI, que está pedindo de nós uma nova forma de atuação, né? E aí chega o Manifesto Ágil do RH para nos ajudar. Quem não conhece o manifesto, nesse QR Code, tem um link aí para vocês baixarem o material, vocês fazem o cadastro rapidinho e tem um paper bem legal sobre o Manifesto Ágil do RH, que é um PDF, e aí vocês podem até compartilhar com os colegas. Ele traz para nós, né, que a gente pode atuar de uma forma com mais redes colaborativas do que hierarquia, mais transparência, menos sigilo, mais adaptabilidade, menos prescrição, menos normas, menos regras, menos políticas, mais inspiração e engajamento, menos gestão e retenção, mais motivação intrínseca, menos recompensas extrínsecas, e mais ambição, mais propósito, mais vontade de fazer do que sou obrigado a. Eu gosto muito de destacar, e eu gosto muito desse valor do Manifesto Ágil, do RH, né, que é o mais inspiração e engajamento, menos gestão e retenção. Será que as ações que vocês fazem e veem nas empresas hoje, elas mais inspiram e engajam, ou elas fazem mais gestão e retenção? Quem já me ouviu falar, né? Já ouviu eu falando isso. Eu detesto a palavra retenção. Reter, para mim, passa uma cerca em volta do prédio, da empresa, tá todo mundo retido. Tranca a porta também, se trancarem a porta aqui do auditório, tá todo mundo retido. Né? E eu entendo a potência e a importância da palavra retenção no sentido de manter os nossos colaboradores aqui. Mas o que a gente não pode fazer é usar a retenção como a gente faz hoje, uma retenção que é reativa, que muitas das vezes ela só acontece porque o problema já foi colocado na mesa, o colaborador não quer mais ficar aqui. Né? Então, quem sabe a gente crie mais ações que inspirem e engajem as pessoas do que ficar tentando fazer retenção. Né? Então, esse manifesto tem sido o grande norteador das transformações de RH que eu trabalho. Eu sempre estou provocando o RH a pensar as ações, os produtos, os projetos, os processos que você faz hoje enquanto RH, eles estão mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo? Estão mais conectados com esse mindset ágil ou estão mais conectados com o RH do passado? Um RH que não cabe mais. Né? Então, é importante fazer essa reflexão. E aí, de novo, quem quiser conhecer mais do manifesto, tem o material aí nesse QR Code. Eu digo que as alavancas de transformação das empresas, elas estão no RH. Né? Eu falo que o RH está com a faca e o queijo na mão, porque a gente trabalha com temas que são fundamentais para a transformação ágil, para a transformação cultural, para a transformação digital. Quais são eles? Né? Então, primeiro, cultura. O quanto é importante... Opa!
Cadê meu slide de cultura? Tinha um slide de cultura aqui. Mas cultura. O quanto é importante a gente ter uma cultura que incentive a flexibilidade, a colaboração, a tolerância ao erro, né? Ao fazer junto, ao ter o olhar de melhoria contínua, a ser mais transparente. A gente trabalha também dentro do guarda-chuva de RH desenvolvimento de liderança. O quanto é importante a gente trabalhar o desenvolvimento desses líderes, né? Então, ressignificando o papel do líder. Sai o líder comando e controle e entra esse líder facilitador. Os programas de desenvolvimento de liderança nas empresas hoje, pouquíssimos têm, por exemplo, um módulo de mindset ágil, de agile mindset, ou de gestão de projetos ágeis. O Ale que está aqui é consultor, a gente faz vários trabalhos juntos. Pouquíssimas empresas têm nos seus módulos de estagiários, de trainees, de desenvolvimento de pessoas, de líderes, esses temas relacionados à inovação e agilidade. Fica preparando um líder para o passado, né? Líder coach, PNL, gente, isso já foi, isso já passou. Nós estamos num outro momento. Então, o quanto a gente tem uma responsabilidade grande de ajudar o líder a evoluir, porque esse tema está dentro do nosso guarda-chuva, né? Outra coisa, outro tema que é importante nós olharmos, porque também está com a gente enquanto RHs. E aqui tem o material, tá? O líder jardineiro, que é esse mindset do líder. Esse eu acho que está num drive, é até mais fácil de baixar aí. É só mirar aí no QR Code. Tem um PDF também com texto bem legal que dá para compartilhar com as lideranças sobre esse tema. Outro tema que está dentro do nosso guarda-chuva, falei da cultura, achamos o slide de cultura. Gestão da mudança, né? O quanto é importante a gente preparar o ambiente, preparar as pessoas, preparar as lideranças, os executivos para os momentos de transformação e mudança. Por quê? Porque a gente faz pouco isso e lá no meio do caminho sente falta de um bom projeto de gestão de mudanças, tá? E por último, design organizacional, estrutura organizacional. Como é que são as estruturas que estão sendo criadas? Elas estão muito mais piramidais, hierárquicas, né? Com muitos níveis para tomar decisão, ou elas já estão mais flats, mais enxutas? Até que a gente consiga ter estruturas colaborativas, né? Então, a gente pode começar trabalhando com projetos multifuncionais, multidisciplinares, com várias áreas. Então, é uma possibilidade de atuação também. Então, qual que é o papel do RH nesses momentos de transformação? A gente conseguir se transformar enquanto área, melhorar os nossos processos, os serviços que a gente oferece e apoiar essa transformação das organizações, né? Ser um RH muito mais que ajuda do que um RH que atrapalha. Como eu disse, colocar primeiro a máscara em nós e depois ajudar as outras pessoas também a passar por esses momentos de mudança e de transformação. A gente tem uma área ainda que é muito conectada com coisas lá da era industrial, que não cabem mais nesse momento onde a gente está vivendo uma era que existem muito mais trabalhadores do conhecimento, né? O mundo do trabalho mudou, então a gente também tem uma possibilidade grande de se tornar mais estratégico, se tornar mais parceiro do negócio e mais parceiro das pessoas, né? E como é que a gente pode fazer isso? Trabalhando mais a nossa marca empregadora do que ficar trabalhando vaga, ou seja, trabalhar mais nós, enquanto marca, possibilidade de trabalho, do que ficar correndo atrás do rabo, abre vaga, fecha vaga, abre vaga, fecha vaga, abre vaga. Tem gente que vive isso, né? Abre vaga, fecha vaga. Não se conecta de fato às pessoas, aos candidatos, aos talentos, aos possíveis talentos, e você abre vaga de novo. Às vezes uma vaga que você acabou de abrir, fechou, tinha 3 candidatos ótimos, você nem lembra dos outros 2. Não faz esse relacionamento com os talentos, né? Que é um papel importante nosso enquanto pessoa de RH. As competências de RH, elas podem ser distribuídas. Quem disse que o processo seletivo tem que começar no RH? O RH pode ser uma etapa do processo, né?
E aí é muito legal entender que tem um case bem legal no meu livro da Ambev Tech. Na Ambev Tech, as pessoas que se sentiram preparadas, à vontade, né, e foram preparadas também, aprenderam essas competências, elas são como se fossem recrutadores, grandes catalisadores de talento da empresa, e não só o RH com essa responsabilidade. Outra coisa, inspirar e engajar, né, ao invés de reter, eu falei sobre isso. E com agilidade, a gente fica o tempo todo no RH olhando para a experiência do colaborador. Como é que as pessoas se sentem usando os nossos produtos, usando os nossos serviços e imersos aí nos nossos processos. E claro que para fazer isso, né, para olhar essa experiência, a gente pode usar várias metodologias, frameworks como Scrum, Kanban, Lean Inception, Design Thinking, Blueprint de serviços. Mas as ferramentas, elas não são mais importantes do que o nosso mindset. Muito mais importante do que as ferramentas é o nosso mindset. As ferramentas, elas só vão agregar valor se eu conseguir fazer o quê? Se eu conseguir externalizar esse mindset do ouvir, do colaborar, de ter flexibilidade, de dar visibilidade ao trabalho, de testar com as pessoas, de melhorar, de ir entregando em ciclos curtos. Então, é isso, é mudar o nosso mindset. É isso que a gente precisa fazer enquanto pessoas de RH. Bom, para quem quer conhecer mais desses cases que eu falei, né, do Sicredi, da Suzano, da Ambev Tech, que é esse de recrutamento e seleção, as conversas estão no meu canal do YouTube. Então, como dizem os influenciadores, dá um like, clica no sininho para você receber as notificações. Não é isso, Júlio? Então, a gente está preparando uns conteúdos novos bem bacanas também para colocar aqui no canal, mas todo mundo gosta muito de case, né? Não é para copiar, para se inspirar. E ali tem vários cases. E como eu falei, tem o meu livro, ele está disponível na Amazon, inclusive com uma promoção incrível essa semana. Então, quem tiver em casa aí, ele tem na versão Kindle e tem também na versão física com todos esses cases. Bom, é isso que a gente tinha para conversar aqui. Vamos seguir lá na trilha de RH, conhecendo mais sobre esse mindset, como é que a gente pode evoluir. Mas estão aqui as minhas redes sociais, então fiquem à vontade para adicionar, para seguir e para a gente continuar se falando. Obrigado, obrigado, obrigado.